Senhor presidente, senhores vereadores, aos amigos que hoje nos acompanham, solicita a prorrogação de prazo da SEV, constituída pela resolução número 24/15. É um requerimento, senhor presidente. O requerimento de Vossa Excelência está em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Senhor presidente, senhores vereadores, nós tivemos aqui há pouco a Guarda Municipal com as reivindicações da corporação, que são justas e que a gente deve encaminhar para resolver o problema. Mas queria conversar aqui, estava conversando agora com o vereador Léo, que é líder do PSB. Na semana passada, nós convocamos na Comissão de Finanças desta Casa o secretário de Finanças do Executivo Municipal, até para entender o cenário que nós estamos vivendo. É um cenário ruim a nível nacional e que tem seus impactos aqui na cidade. Obviamente que desde 2013 nós temos acompanhado no país uma campanha midiática muito forte da história da crise. Antes da Copa, discutia-se muito que não vai ter estádio pronto, não vai ter aeroporto, vai morrer todo mundo, a crise, o país está falido. E quando se fala em crise nesses momentos, ela pode ser verdadeira ou não, mas as consequências e os atos são reais, porque as pessoas começam a atuar com a mentalidade da crise que está posta. E uma hora a crise chega. Se naquele momento se trabalhou na mídia a questão de que havia uma crise muito grande no país para derrubar o governo, e obviamente que isso começa, se a gente for voltar no tempo, nós vamos ver quando a presidenta Dilma começa a fazer o enfrentamento na questão dos juros dos bancos no país, e ela obriga os bancos estatais a baixar e, com isso, forçar o rebaixamento do juro nas instituições privadas. E eu acho que ali o sistema financeiro não gostou, e ali começa, junto com a mídia, toda esta campanha massiva que em 2014 teve seu efeito na economia, mas que não logrou um sucesso nas urnas. A partir da posse, do dia seguinte, já se começou o discurso do impeachment, e isso vem até hoje. Mas o efeito começa a aparecer agora e atinge a todos. A nossa cidade aqui, a partir de abril de 2015, do ano passado para cá, nós começamos a enfrentar um problema com atraso de hora extra, atraso de pagamento. A coisa começou a desgringolar, e eu acho que ali faltou ao município, faltou ao prefeito um pulso para, naquele momento, entender que o cenário se colocava para frente já de queda de arrecadação e que teria consequências. Nós tivemos, só para ter um exemplo do cenário que a gente tem nesse primeiro bimestre, comparado esse primeiro bimestre com o primeiro bimestre de 2014 na cidade. O exemplo do desaquecimento da economia. Taxa de licença para execução de obras. Em 2014, no primeiro semestre, nós arrecadamos R$247 mil. Nesse bimestre, 38 mil. O que mostra que as pessoas não estão investindo. Se a gente pegar aqui a taxa de dívida ativa, que é o dinheiro que o município tem para receber de tributos, nós vamos pegar que em 2014, no primeiro semestre, excetuando-se IPTU e ISS, outros tributos, que em 2014 nós arrecadamos 1.800.000
e 800 mil. Nesse primeiro bimestre, nós arrecadamos somente 115 mil reais. Para você ver o número, como ele vai complicando o cenário financeiro da cidade. A participação na receita da União, que é aquilo que é transferido da União para os municípios, de 2014, nós tivemos aí uma arrecadação de 11 milhões e 400 mil, e este ano agora, 2016, 10 milhões e 900 mil. Só que, nesse período, a inflação foi de 17%. A despesa do município cresceu, neste período, 17%. A arrecadação, ela está diminuindo, nominalmente, em comparação a 2 anos atrás. Se continuarmos, que nós estamos num período bom, se a gente tocar isso para frente, o cenário deste ano vai ser um cenário muito ruim para a cidade. E aí, eu quero, senhor presidente, acho importante, nesse momento, a Câmara, os candidatos que têm à prefeitura para que queiram assumir o executivo, a gente possa construir um grande pacto neste período, desse ano daqui para frente, até o final do ano, porque o cenário econômico é muito ruim. Nós não vamos acabar bem o ano, e quem entrar o ano que vem já vai entrar muito mais comprometido que em 2013. Estava agora conversando com o vereador Léo, algumas das ideias, e aí acho interessante a sugestão do vereador. Nós temos uma lei que a gente permite o parcelamento dos débitos do IPTU em 120 vezes o primeiro acordo, e em não quitando esse acordo a partir do segundo em 50 vezes. O vereador Léo estava ponderando da importância de nós mantermos fazer uma campanha firme, mudando a lei, para que a gente possa manter os 120 meses num próximo acordo. Eu acho que essa é uma ideia interessante, só acho que ela deve vir num prazo muito curto, que a gente dê um tempo determinado para que se faça esse acerto na cidade, porque hoje, quando a gente fala em recuperar a arrecadação da cidade, nós estamos falando que nós vamos ter uma transição muito mais tranquila. Eu vou dar um exemplo, vereador Léo, depois eu passo a palavra para Vossa Excelência. Em 2012, o que nós usamos de recurso, de convênios que viriam para obras, 18 milhões de reais, de convênios que não poderiam ser usados para pagamento de folha, mas que foram usados, 18 milhões. Mudou o governo, o prefeito Billy assumiu, pagou desses 18 milhões, 6 milhões. Então ficaram 12 milhões ainda de passivo de convênios que deveriam ter sido pagos. Nesse mesmo período, ele usou mais 9 milhões de convênios que não poderiam ser utilizados. Então, se nós pegarmos 12 mais 9, nós estamos falando em 21 milhões que são recursos que vão ter que voltar. Exemplo, claro, é o Teatro Municipal, uma obra de 4 milhões e 800 mil reais. O município aportou todo o recurso e a obra foi executada em 70%. Nós sabemos que esse recurso é usado na folha de pagamento, como foi o PGU, e hoje o município está sendo cobrado a devolver 10 milhões de reais, porque tem que devolver o total com o reajuste. E a única alternativa é com recurso próprio. Então nós temos que sentar e, de forma urgente, a oposição, o governo, as pessoas que estão independentes, para que a gente discuta a cidade, alternativas, um pacto, para que neste momento o prefeito, pelo que parece, não é candidato à reeleição, e aí tem que ter o compromisso de acertar minimamente como a gente consegue acertar algumas contas. Tem coisas que obviamente é falha de gestão, mas tem coisas
que são, infelizmente, da queda de arrecadação a nível federal. Os estados passam por essa dificuldade. O nosso limite prudencial com o servidor público já bateu na casa de 61%, o que impede a prefeitura fazer qualquer nova contratação. Nós acabamos agora de acompanhar 300 cargos de referência que são comissionados, já foram exonerados, porque você precisa fechar a conta e não vai fechar, se nós não sentarmos e não trabalharmos uma alternativa para a cidade chegar ao final do ano. Porque no ano que vem vai ser muito pior, porque esse cenário nacional, ele não muda pelos próximos 2 anos. Essa é a situação que nós temos. Começa a ter uma queda brutal de arrecadação. Se você pegar o fundo de participação do município, tem caído abruptamente. O próprio sindicato dos agentes, né, da Receita Federal colocam que há uma queda brutal esse ano previsto do próprio Fundo de Participação dos Municípios. No ano passado, nós ampliamos aqui a arrecadação do ITBI, de 2% para 3%. A arrecadação de 2 anos atrás do ITBI, nesse período, já vou concluir, foi de 1.500.000. Este ano, 1.300.000. E ó que teve uma ampliação de praticamente 30% no valor. A economia está desacelerada e nós precisamos sentar urgentemente. Faço esse chamamento a todos os companheiros vereadores, aos partidos, para que a gente possa encontrar uma alternativa e pactuar algumas ações até o final do ano, porque a situação vai ficar muito ruim. Boa noite, senhor presidente.